Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à FABEM. Alguém na casa pela primeira vez? Não? Todo mundo já conhece a FABEM? Que bom. Nós vamos dar início à nossa reunião deste sábado. Vamos pedir o Derlei para que faça a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses 8:4. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmos, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante da recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. Criar a realidade dessa pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai, a Jesus, irmão, a Maria, nossa mãe, pedindo a espiritualidade que governa esta casa, que abençoe mais uma tarde de serviço, de trabalho, de doação de nós mesmos, que nós possamos abrir nossos corações, receber tudo que vem para nós do alto, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos simpáticos, dos dirigentes desta casa. E assim, Senhor, contamos, Mestre querido, mais uma vez, que nos auxilie a não só entender, mas realmente interiorizar as lições que receberemos esta tarde do teu Evangelho. Que assim seja. Bom, hoje eu particularmente estou muito feliz e muito alegre, porque nós temos um convidado ilustre.
que é o nosso presidente, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho. E eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu assisti o Jorge foi uma sensação incrível, assim, porque foi num congresso e os palestrantes maravilhosos, né? Cada um que falava, a gente pensava assim, mas ele não tem mais nada para falar, porque o outro já falou tudo, o outro já falou tudo. E tinham palestrantes que repetiam, né? Falava uma vez, depois falava a segunda, e cada vez que falava era melhor do que a anterior. E a gente, eu, minha amiga, a gente ficava assim, maravilhada. E para encerrar o congresso, chamaram o Jorge. Aí nós olhamos uma para a outra e falamos assim: meu Deus do céu, coitado, não deixaram nada para ele falar, porque eles já disseram tudo. E aí, pasmem, o Jorge falou tudo diferente do que já havia sido dito e nos deixou assim imensamente mais, como é que eu vou dizer, com mais vontade do trabalho realmente, do trabalho na doutrina, no trabalho com Jesus. Então, o Jorge tem esse poder de. Espera aí só um minutinho. Eu tive- De tem esse poder de nos incentivar sempre ao trabalho. Não é à toa que ele é presidente da Federação Espírita Brasileira. Jorge, meu querido, boa tarde, seja muito bem-vindo. E depois você fala um pouquinho de nós, pode ser, de você, quer dizer, para nós, tá bom? Tá bem, Fátima. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos neste momento aqui para conversarmos um pouco, né, sobre este assunto, mediunidade, no tema que foi solicitado e, naturalmente, aprendermos juntos, porque o aprendizado ele é comum. Às vezes nós achamos que somos capazes de ensinar alguma coisa para alguém. Mas esse é um pensamento equivocado, porque, na realidade, todos nós aprendemos uns com os outros. E é natural que essa diversidade que existe entre nós é a bondade do Pai que possibilita, nestes reencontros que a encarnação ou reencarnação possibilita, nessa diversidade que caracteriza uma comunidade, uma sociedade, um grupo possibilita-nos este aprendizado. O que a Fátima acabou de dizer, na realidade, eu não sei se realmente eu falei diferente, mas naquele momento, o que eu posso dizer é que eu procurei falar alguma coisa assim, que não repetisse aquilo que já estava naturalmente já do conhecimento, mas que nós pudéssemos contribuir com algo dentro do próprio tema que viesse ajudar a ampliar ainda mais a nossa compreensão do assunto. A Fátima, ela solicitou para falar alguma coisa sobre a nossa pessoa, que é algo que eu não gosto muito, porque falar de si mesmo é um incentivo, né, a essas imperfeições que ainda trazemos. Mas ela me solicitou para falar um pouco sobre a nossa carreira militar que nós tivemos. Então, antes de entrar propriamente no tema, nós vamos apenas dizer que, desde jovem, né, nós entramos na Força Aérea Brasileira e na Força Aérea Brasileira tivemos a oportunidade de ser piloto. E dentre os pilotos, nós fizemos um curso, que é o curso de piloto de caça, que nos dá a possibilidade de nós termos experiências ímpares, porque o piloto de caça, ele voa isolado, isolado no sentido de que é ele e a máquina. Para que vocês possam ter uma ideia, eu imagino que todos já estiveram, aquele filme Top Gun, o Maverick, ele expressa justamente as atividades que um piloto de caça exerce. E, naturalmente, se nós não tivermos muito cuidado, nós nos envaidecemos
porque é uma seleção muito rígida, só poucos conseguem atingir esse feito. Mas como a doutrina nos ensina que somos imortais e que, naturalmente, as experiências vividas possibilitam-nos habilidades diferenciadas, isto nos dá também a tranquilidade para que nós não nos achemos melhores ou piores do que os nossos semelhantes, mas que nós possamos compreender que estamos no lugar certo, na hora certa, e que as habilidades que nós temos, elas foram evidenciadas. E daí nós podermos agir em qualquer área da atividade humana quando nós nos encontramos com essa possibilidade e as habilidades que nós temos, elas são evidenciadas em todas as áreas, seja na área da saúde, na área do ensino, em qualquer labor, alguém vai se destacar, ou poucos se destacam, em função de estar no lugar certo, naquilo que ele está fazendo, porque gosta, tem facilidade e vence os obstáculos que naturalmente os desafios apresentam. Então, fizemos a nossa carreira, somos pilotos de caça e passamos 48 anos na Força Aérea Brasileira, trabalhando para que o nosso, servindo ao nosso país. Jamais deixamos, porque nasci no lar espírita, e de estar acompanhando, estudando dentro das nossas possibilidades, enquanto nestas formações, a doutrina espírita que nos acompanhou e graças a Deus nós acompanhamos ela ao longo dessa existência. Jorge, Tivemos a por que oportunidade, você, por nos que você, casarmos Jorge, com com uma esposa que também, ela é espírita, e até hoje, já há 53 anos, estamos trabalhando nesse labor. Então, Fátima, não sei se isso satisfaz aquela solicitação, né, a respeito do que foi nos pedido, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre a nossa biografia. Jorge, por que você viveu alguns anos na Suíça? Foi por conta do serviço militar, alguma coisa? Durante a carreira, nós tivemos a oportunidade de morar 2 anos nos Estados Unidos, a trabalho, mas também tivemos a oportunidade de laborar no movimento espírita naquele país. Graças a Deus, sempre procuramos, aonde chegávamos, buscar um núcleo de estudo, alguma coisa que pudesse ser compartilhado conosco, as atividades que o Espiritismo hoje, podemos dizer, nos continentes todos, aí se encontra. Então lá encontramos grupo, encontramos pessoas, né, brasileiros, que ali fundaram Casa Espírita e nela nós trabalhamos durante esses 2 anos. Mais tarde tivemos a oportunidade também de morar 2 anos em Genebra, na Suíça, onde nós participamos do movimento espírita naquele país. Ali reencontramos, como nos Estados Unidos, mas na Suíça com mais intensidade, muitos amigos, reencontros talvez de encarnações passadas, onde também tivemos, ao longo dos 2 anos, oportunidade de trabalho na doutrina espírita, quanto das nossas possibilidades com o movimento espírita naquele país. Como a Europa é um continente que tem facilidade de comunicação e, ao mesmo tempo, são países próximos comparado com o nosso país, não é? Porque se nós pegarmos a Europa e colocarmos só na Amazônia, no nosso país, a Amazônia, ela, para que possa ser completa, vai caber mais de 2, 3 Europas, para nós termos uma ideia do tamanho do nosso país. Então, viajar aqui no país 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, às vezes nós estamos no mesmo estado. E quando muito, passamos de um estado para outro. Esta distância na Europa, nós atravessamos muitos países. E lá tivemos a oportunidade de trabalhar, não só na Suíça,
mas também trabalhamos em outros países, como fizemos um trabalho na Holanda, também na Áustria e outros países que tivemos a oportunidade de ali participar. Então, foi essa nossa estada nesses países ou nesses continentes e também a oportunidade que nos foram apresentadas para o trabalho na doutrina e, graças a Deus, podemos aproveitar. Eu posso iniciar o tema, Fátima? Sim, muito obrigado, Jorge, porque muitos não conhecem, né? Gente, às vezes nem o presidente do próprio estado do Espírito Santo. Então, eu achei interessante você falar um pouco de você para nós, tá bom? E Tá, eu acho incrível você ser piloto de caça. Eu só conheço o Tom Cruise mesmo, do Top Gun. E agora você, tá bom? tá Muito bem, obrigada e agora aguardamos sua palestra sobre o tema solicitado. tá Obrigada, bem. Jorge. Antes de iniciar, eu estou aqui no interior da Bahia, na cidade de Tapetinga, no fim de semana, numa atividade de uma casa espírita, Amor Sem Fronteiras, que realiza todos os anos uma atividade e nós somos convidados, mas as minhas atividades começam a partir de 3 horas, ou um pouquinho mais, talvez três e pouco. Então, eu estou avisando porque nós vamos realizar a nossa tarefa, mas lembrando de que eu tenho esse compromisso mais tarde, para que nós não possamos avançar muito. Diante desta observação, o tema que nos foi solicitado para que nós pudéssemos conversar nesta tarde é complicações da mediunidade não trabalhada. Este é um assunto muito importante, porque a mediunidade, ela é um instrumento que o Criador, o Pai, amoroso e bom, concede à criatura para o seu crescimento intelecto moral. Portanto, o médium, ele deve conhecer a sua mediunidade, estudando-a para melhor desempenhar as suas funções, porque a ausência do conhecimento, a ignorância a respeito da mediunidade pode trazer consequências muito graves. E a ausência deste estudo, ela nos possibilita entrar em sintonia com influências espirituais que vai aguçar em nós as imperfeições que nós temos, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. E a mediunidade é justamente um instrumento para que nós possamos vencer estas imperfeições através do trabalho, exceto, naturalmente, aqueles espíritos que já vêm com uma missão, ou seja, exercem não a mediunidade, mas o mediunato, que é o exemplo que nós temos do Chico, do Divaldo, de espíritos que vieram com tarefa definida. Eles estão para justamente ser esse instrumento do alto e, naturalmente, também no seu próprio aperfeiçoamento intelecto-moral, diferente daqueles que são médiums e que vêm com este compromisso de autoaperfeiçoamento para poder, através do trabalho, realizar essa etapa, ou seja, esse intento, porque na realidade o alto proporciona a mediunidade não como privilégio. Se nós dissermos que é privilégio para aqueles mais endividados. Mas não é um privilégio no sentido de que aquela pessoa que a possui, ela foi escolhida ser diferenciada porque foi dado a ela um dom diferenciado dos outros para que ela se utilize desse dom de forma equivocada.
Por isto que o estudo é importante. E o médium, independente de tipo de mediunidade, ele deve frequentar reuniões de estudo doutrinário que as casas espíritas oferecem, que o movimento espírita hoje oferece, de maneira muito, eu diria assim, não só organizada, mas também de uma forma muito bem orientada, porque hoje nós temos documentos orientadores em todas as áreas de trabalho que a Casa Espírita desempenha, e o documento orientador da mediunidade que hoje está à disposição do movimento espírita no Brasil é um documento que foi trabalhado ao longo de anos. Apenas para informação, em torno de 10 anos de trabalho, para que pudesse oferecer ao movimento espírita um documento que atendesse à diversidade do nosso país, que nós sabemos que é um país diverso, nas suas diversas regiões, que tem características próprias e que o documento deveria contemplar as necessidades das casas espíritas e também da sociedade que vive nestas regiões para o melhor entendimento, o estudo e o atendimento das necessidades da casa espírita. Então, o médium, independente da sua mediunidade, ele deve frequentar reuniões de estudo doutrinário para poder entender o que a doutrina nos fala sobre esta relação que existe entre os espíritos. Porque um dos objetos da doutrina espírita, conforme Kardec nos esclarece, quando nos explica, até no livro, o que é o espiritismo, ele vem nos dizer que é uma ciência que, ao mesmo tempo, é uma ciência prática e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, nos ensina, nesse laboratório da mediunidade, a relação que existe entre os espíritos, seja encarnado para desencarnado ou vice-versa, mas também entre os encarnados e os desencarnados. Mas, como doutrina filosófica, vem nos ensinar que esta vida de relação tem consequências morais. Então, a mediunidade é esse instrumento que necessita a compreensão, porque ela vem nos ajudar ao nosso próprio aperfeiçoamento, porque exige uma série de requisitos, podemos dizer assim, que nós vamos ter que desenvolver para podermos ser um instrumento apropriado, adequado para esta comunicação entre ambos os planos da vida. Então, quando o médium frequenta o estudo doutrinário e os estudos também da assistência espiritual, que é o próprio estudo da mediunidade, ele está conhecendo. Porque se assim ele não faz, ele está sob pena de desconhecer a própria mediunidade e, consequentemente, não saber como proceder diante do fenômeno por ignorância, porque ele desconhece. E a ausência de estudo, ela pode levar o médium à suposição de que ele detém responsabilidade ou missões de avultada transcendência, podendo trazer consequências ao desempenho da própria mediunidade, pelo fato de não se reconhecer como um humilde portador de tarefas comuns, mas tarefas que são graves e importantes, como as de qualquer outra pessoa, para que não se ache um privilegiado, se ache distinto dos demais, porque possui uma mediunidade com as suas próprias características, seja ela qual for, de psicofonia, psicografia, pictografia, todas estas características que nós já conhecemos da mediunidade. Então, o médium, ele deve compreender que ele é o ceareiro do Cristo.
E, como tal, é um servo, mas um servo de amor, que está ali para doar-se. E este exemplo de servo de amor, nós tivemos o privilégio de conviver, todos nós, certamente, que estão participando, compartilhando, nos ouvindo, ou que estão frequentando presencialmente a casa, com o Francisco Cândido Xavier, o saudoso Chico. E ele realmente foi esse servo do amor, que teve uma mediunidade exemplar, como com um mediunato que deixou um legado de quase 500 obras que a humanidade gradativamente vai conhecendo ao longo do passar do tempo. Agora, uma das consequências da mediunidade não trabalhada é retirar proveito, mesmo que seja indiretamente, do material, das produções que vem a obter através da mediunidade. Porque o serviço santificante na mediunidade, ele não está vinculado a interesses inferiores. As obras do Chico, ele poderia desencarnar milionário, mas todas as obras ele dizia que ele era um carteiro. O mérito não era dele, o mérito era dos espíritos, que através dele trazia a lume para todos nós esta beleza de informações que hoje nós detemos como espíritas ou não espíritas, porque está aí à disposição de quem quiser estudar e conhecer estas informações que os espíritos vieram trazer, ajudando-nos a entender aquela síntese que o livro dos Espíritos nos deixa a respeito da vida espiritual, como realmente ela é, a respeito da evolução, a respeito de todos os temas das áreas dos saberes, conforme a literatura espírita hoje vem nos contemplar com este conhecimento que as mãos abençoadas da mediunidade educada, da mediunidade que foi disciplinada, da mediunidade que foi conhecida e estudada por estes espíritos, médiuns que conheceram o dom, se assim podemos dizer, que trouxeram durante a existência. Então, a mediunidade não trabalhada, ela pode também ser influenciada pela lisonja, pelo elogio, e isso é prejudicial ao bom andamento da faculdade. Ainda que tais atitudes ela provenha de círculos que são bem intencionados, de pessoas que naturalmente, até em gratidão, têm o direito de assim fazer. Mas o médio tem que ter o bom senso, a compreensão de que o que dizem é uma gratidão, mas não deve acreditar que aqueles elogios, a lisonja, são verdadeiros, porque o médio é um endividado perante a lei divina, que o Pai deu a oportunidade da mediunidade para que ele pudesse crescer. E diante da lisonja, diante do elogio, é uma oportunidade dele se educar para que a vaidade não se exacerbe e ele se sinta vaidoso diante do trabalho que exige humildade e amor. É por isso que o médio, quando ele estuda, ele entende e ele recusa esse tóxico da lisonja, porque no rastro do orgulho segue sempre a ruína, segue sempre o desvio do caminho que naturalmente foi estabelecido para aquela existência, aonde o desempenho da mediunidade passou a ser, para o médio, um compromisso assumido antes do nascimento. Então, a mediunidade não trabalhada corre o risco também de ser influenciada pela ambição, pela ausência de autocrítica,
a falta de perseverança, a perseverança no bem, a vaidade, levando o médium, muitas das vezes, a se julgar até invulnerável. Então, são perigos que a mediunidade, quando não trabalhada, e quando assim dizemos, é a mediunidade que não foi estudada, ela não foi compreendida. E o médium não entende o seu propósito, e com isto fica sujeito a todas estas imperfeições, porque a mediunidade veio justamente para que estas imperfeições sejam domadas. É por isto que o verdadeiro espírita, ou seja, o espírita cristão, é aquele que envida todos os esforços ao seu alcance para domar as más inclinações, em especial o médium. Então, se ele não trabalha a sua mediunidade, no sentido de conhecê-la, e naturalmente o trabalho não se restringe apenas ao trabalho mediúnico de estar numa casa e frequentar uma reunião mediúnica. Ela se estende antes da reunião, durante a reunião e pós a reunião. Faz parte intrínseca da existência do médium. A todos os instantes, ele está diante da oportunidade de desenvolver a sua mediunidade. Na casa espírita, quando ele frequenta a reunião, ali o desenvolvimento ele está se fazendo de uma maneira ostensiva nessa ligação direta sobre o amparo da casa, a orientação daqueles que são os facilitadores, dialogadores. Mas quando nós estamos fora da casa espírita, no lar, na sociedade, a nossa mediunidade ela continua ativa. E nós somos, naquele momento, as antenas que captam, não, que captam aquelas coisas que naturalmente se afinizam com o tipo de mediunidade que temos. E é preciso que nós a conheçamos realmente para poder saber distinguir aquilo que está sendo nos apresentado e qual o comportamento que nós devemos ter diante daquilo que, como médium, nós estamos observando, seja vendo, seja ouvindo, não é? Seja participando de um ambiente, sentindo a vibração, a psicosfera do ambiente, para que nós tenhamos a devida disciplina, conforme foi a orientação de Emmanuel a Chico, quando o convidou para o trabalho e disse para ele que deveria ter disciplina, repetiu novamente disciplina, disciplina, e foi o que o Chico teve ao longo do seu medionato. Porque o médium é um ser humano como outro qualquer. E ele carrega consigo os maiores inimigos de si próprio, como todos nós carregamos esses inimigos. O nosso maior inimigo é o orgulho. Mas nós temos para domar, porque esta é a expressão que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, domar as más inclinações, estas más inclinações, eu podia dizer que é como se fosse um zoológico dentro de nós, que a gente precisa domar essas feras que são traduzidas com orgulho, ganância, vaidade, inveja, desejo de poder, que nós precisamos trabalhar para que, assim, de forma humilde e mais virtuoso, porque estamos trabalhando na intimidade as virtudes que se encontram latentes, nós vamos cumprindo um compromisso existencial de autoiluminação, já que a mediunidade tem esse propósito de fazer com que nós cresçamos intelecto moralmente. Então, o conhecimento da mediunidade pelo estudo conscientiza o medianeiro, evita dificuldades de entendimento, bem como esclarece pontos muito importantes a serem preservados, como, por exemplo,
ter consciência da impropriedade de evocar determinadas entidades, parentes, amigos, no curso das reuniões. Por que isto? Porque eles podem não ter condições de se manifestarem. Seja porque lhes falta para isto a autorização, e sabemos que toda comunicação ela é autorizada, né, quando nós nos reunimos numa casa espírita. Existe um trabalho no plano espiritual sério, disciplinado, que são autorizados se comunicarem aqueles que a programação espiritual daquele trabalho já estabeleceu, ou seja, por dificuldades da própria pessoa a qual nós estamos evocando, inerente ao seu próprio processo de intercâmbio. E às vezes também com compromissos no plano espiritual que não pode atender naquele momento, como nós que estamos aqui. Em determinado instante, somos convidados para duas atividades ao mesmo tempo, temos que escolher uma. E na outra, a gente abdica porque não podemos estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Então, a ausência de estudo, do entendimento dessas coisas, pode o médium, por ignorância, numa reunião mediúnica ou realizar uma reunião própria para fazer evocações, seja de quem quer que seja, correndo os riscos inerentes que o codificador nos ensina no Livro dos Médiuns, nas obras, dessas inconveniências, porque nós sabemos que existem aqueles espíritos que se utilizam muitas das vezes da nossa ignorância ou da nossa ingenuidade para se fazer no lugar daqueles aos quais nós estamos evocando. E aí nós vamos ter uma comunicação que não é aquela que nós desejávamos. Por isto que temos o hábito de dizer de que o telefone ele não toca daqui dos encarnados para os desencarnados, mas dos desencarnados para os encarnados. E quando a mediunidade ela é orientada pelo estudo, o medianeiro ele exerce com disciplina e com compreensão. E que o exercício da atividade mediúnica ela deve ser esse exercício realizado somente no centro espírita, ao qual o médium está vinculado. Porque na casa espírita nós temos todo amparo. É o local onde a espiritualidade ali nos ampara, planeja aquela reunião, nos ajuda no trabalho, preparando-nos para que nós sejamos medianeiros daqueles que vão se comunicar. Há todo um aparato. Então, por isso que o ideal é que o médium ele frequente uma casa espírita e ali ele desenvolva a sua própria mediunidade, porque a casa espírita oferece um trabalho mediúnico, para evitar que estas atividades sejam realizadas fora deste ambiente de amparo. A outra coisa, nós ouvimos aqui no início, na leitura, a questão do pensamento e a elevação do pensamento e correção de atitudes é um tipo de comportamento que deve viger nas atitudes do médium antes, durante e depois da tarefa. Porque às vezes a gente vai para a reunião e naquele momento nós só desejamos pensar as coisas boas, estar preparado, concentrado, e nos concentramos para que naquele período do trabalho nós estejamos com os pensamentos alinhados com os benfeitores espirituais. Mas o que temos aprendido, que o ideal é que façamos um exercício para elastecer esse período para antes e depois da reunião, neste trabalho de autoeducação, para que nós possamos, com os nossos pensamentos, cada vez mais ir disciplinando
para que as nossas atitudes sejam atitudes de amor. Também o médium ele deve evitar, no ambiente da desobsessão, realizar pesquisas ociosas e vãs, indagações durante o trabalho, realizar críticas, expectações insensatas, porque o trabalho de desobsessão é um trabalho que é realizado pelo plano espiritual adredemente, no seu planejamento, para que naquela reunião aqueles espíritos sejam atendidos. Espíritos que estão enfermos, necessitando de acolhimento, de compreensão. Mas se nós começarmos a fazer indagações indevidas, vãs, críticas, ou com pensamento de expectações indesejadas, isso tudo atrapalha o trabalho. Até como também ao próprio médium, porque ele não está ainda com a sua mediunidade bem orientada. E quando a mediunidade não é controlada, ou seja, ela não é educada, o médium não administra bem. Ele não controla as comunicações, as manifestações mediúnicas que veicula. Ele não consegue reprimir, quanto possível, respirações ofegantes, gemidos, gritos, contorções, batimentos de mãos, pés, ou qualquer outro tipo de gestos violentos. É importante lembrar que o medianeiro ele será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. Porque o primeiro dialogador com o espírito não é o facilitador, aquele que está dialogando posteriormente. O primeiro dialogador é o médium, porque ele recebe, ele sente a presença, sabe da intenção do espírito, e é ele que, naquele momento, já reprime todo tipo de atitudes, já no diálogo que ele entabula com o espírito. Porque o espírito está se utilizando de uma casa que não é a do espírito, é a do próprio médium. E o médium tem todo o direito de dizer-lhe: olha, meu irmão, você está com raiva, você deseja, nesse momento, dar uma bofetada no dialogador, porque ele vai conversar com você e você é aquele inimigo que está desejando. Mas você não vai encontrar isto com este instrumento que você vai se utilizar. Então, você vai se comunicar, não é? Vai dizer aquilo que você quer, disciplina, mas você não vai fazer isso. Combinado? Combinado. E aí a gente dá acesso e o controle é nosso, para que o espírito venha e é assistido pelos benfeitores espirituais. Por isto que o conhecer a própria mediunidade vai possibilitar ao médium realizar suas tarefas dessa maneira. E o médium deseducado, ele não silencia qualquer prurido de evidência pessoal, ele vai dizendo, ele não sabe reprimir. E quando ele está produzindo esse ou aquele fenômeno. Muitas das vezes o médium, ele tem observado algumas coisas que vai ficar para ele mesmo. Ele tem o discernimento que ali ele não vai poder, naquele momento, expressar aquilo que ele está ou sentindo, ou vendo, ou ouvindo, pelo bom senso e pela questão também de oportunidade. Então, esse médio deseducado, ele não extingue obstáculos, preocupações, impressões negativas que se relacionam com o intercâmbio mediúnico. Ele, ao contrário, ele cultiva temores inúteis e, com isso, a suscetibilidade doentias, que, ao invés de guiar-se pela fé, pela confiança, a fé raciocinada, e pelo devotamento,
que é necessário ele fazer aos semelhantes. Então, quem se propõe a avançar no bem, ele deve esquecer todas estas causas de perturbação que naturalmente vai sendo acometido durante o trabalho. Então, podemos também considerar como complicações à segurança e ao êxito da atividade do médium, que não trabalha a sua mediunidade, ou seja, que não a educa, o não desenvolvimento da autocrítica. E isso é muito importante. A não aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico, para que se ele vá apurando, ele vá se melhorando a capacidade de transmissão como médium que é. E também o não reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. Então a gente observa a importância de nós estudarmos para que a nossa mediunidade não traga complicações, mas, ao contrário, ela venha a ser facilitadora desse intercâmbio entre ambos os planos da vida. E o cultivo de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros deixando o médio de aproveitar observações e avisos para melhorar seu serviço. Deve tomar muito cuidado, porque quando isso é dito e o médio não aceita, ele está encaminhando para uma sintonia que pode começar com a fascinação, a humildade de ouvir aqueles em uma observação para que o desempenho da mediunidade ele se aperfeiçoe. Também o comprometimento do trabalho de desobsessão em várias equipes e ao mesmo tempo, isso não é bom. Ao invés de fixar-se num só grupo. Porque às vezes tem médio que trabalha aqui, trabalha ali e tal, e acha que isso é que está desenvolvendo a mediunidade, mas ele está cada vez mais sendo desorientado e dando uma oportunidade para que a sua mediunidade ela seja instrumento, né, de irmãos nossos ainda equivocados. Então, o exercício da mediunidade exige estudo, exige disciplina, exige persistência, amor e humildade. Por isto que o objeto da mediunidade é o desenvolvimento intelecto-moral. Quando a mediunidade não é trabalhada, as consequências são variadas, pois ser médium é privilégio dos espíritos endividados. Se a gente puder dizer que a mediunidade é um privilégio, vamos dizer isso, é um privilégio para aqueles espíritos endividados, que a misericórdia divina concedeu para o seu desenvolvimento intelecto-moral. Mas não é, como muitos pensam, por ausência do conhecimento, do estudo, de que ele é um privilegiado porque ele foi diferenciado dos demais. Ao contrário, é mais devedor. Quanto mais devedor nós somos, mais a oportunidade de repararmos as dívidas, ela vem com a mediunidade, exceto, como já dissemos, aqueles que vêm com missão, que realizam um mediunato. Se o médium ele não estuda, ele deixa de aperfeiçoar-se e, por ignorância, possibilita que consequências ocorram, podendo dessa forma trazer dores ou sofrimentos perante o fenômeno mediúnico, deixando que este vá navegando em mares sem rumo e sem orientação, sendo levado ao sabor das companhias espirituais que nem sempre são as que vivenciam o bem. Então, por isto que o estudo é uma atitude protetiva para aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Então, devemos lembrar, já próximo a finalizar os nossos comentários, que toda edificação da alma, ela requer disciplina, requer educação, requer esforço, mas, sobretudo, perseverança.
Por isso que o mestre falou, aquele que perseverar até o fim. Então, a prática mediúnica exige perseverança e espírito de continuidade. É preferível abster-se de frequentar o grupo mediúnico do que participar dele ocasionalmente ou de forma irregular. Vai hoje, daqui a pouco passa um mês para querer, vai depois. Primeiro, que um grupo muito bem organizado, ele não vai admitir uma frequência desse tipo. E nós, sabedores disto, começamos então a entrar no ritmo de disciplina, de obrigatoriedade para com aquele compromisso. Porque quando nós assumimos compromissos outros ou vários, nós assim cumprimos, seja um compromisso com o trabalho que nós laboramos pela sobrevivência, seja o compromisso com um assunto que nós assumimos, um convite que nos foi dado para que nós estejamos no casamento, na hora certa, etc. Nós fazemos isso com certeza e com severidade. Aqueles que gostam, e é natural que assim o façam, de cuidar do corpo, estão lá no dia e na hora, na academia, porque não perdem tempo e nem tão pouco, ainda estão pagando para ter aquele espaço naquele horário para beneficiar-se. Então, esse compromisso também a gente deve ter, assumir como médio na casa espírita que frequentamos, para que nós possamos, assim, ter a nossa mediunidade educada e não ter as consequências porque a nossa mediunidade não foi trabalhada. Então, que Jesus nos abençoe nessas reflexões e que nós possamos, não é, cada vez mais nos debruçar sobre este manual do médio, que é o Livro dos Médios, e sobre o documento orientador da mediunidade, que toda casa possui, quem não possui está aí à disposição, é só adquirir, e os estudos capacitando ao grupo, ao médio individualmente, para que esse trabalho de intercâmbio entre ambos os planos da vida se faça de maneira consciente e responsável. Jorge, nos esclarecendo muito e tocou em vários pontos importantíssimos, e o melindre é um deles, né? Estava assistindo um vídeo do Jorge Elahá exatamente sobre isso, que geralmente quando somos chamados a atenção por alguma coisa, ao invés de nos autoanalisarmos, né, de ouvirmos realmente a pessoa que veio falar conosco, de coração aberto, não, a gente se melindra e sai da casa. Então o Jorge fala, você pode até falar com a pessoa, mas por experiência própria vai sair da casa, né? Então, e a gente tem prova de que quando a gente não sai da casa, a gente escuta uma crítica e a gente permanece no trabalho, a gente é abençoado. No seguir dos dias, vem uma bênção atrás da outra, como se a espiritualidade quisesse falar: você fez certo, permaneceu, venceu o seu orgulho, venceu o seu melindre, e nós estamos aqui com você. É impressionante isso, né, Jorge? E queria te agradecer, sei do seu compromisso, mas te agradecer muito. Aliás, sei dos diversos compromissos que você tem, né? Porque você não para, né? Em lugar nenhum. E mesmo assim, teve esse tempinho para a Fabem, mais uma vez, atendendo ao nosso pedido, e que ano que vem você possa estar conosco novamente. Tá bom? Muito obrigado, muita paz a vocês também. Continue perseverando nesse trabalho que é tão importante, não só para nós, mas para aqueles também que querem, desejam e começam a conhecer essa doutrina que vem trazer o esclarecimento do Evangelho de Jesus de forma tão clara, direta para o nosso entendimento, fazendo com que seja um roteiro nas nossas vidas, né?
esse código de ética moral que nos conduz tão bem. Então, muita paz, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Jorge. Nós vamos fazer a nossa prece final com o Vanderlei. Mas eu não sei do seu horário, fique à vontade, tá bom? Tá bem, obrigado. Então vamos nesse momento relaxar nosso corpo, liberar nossa mente de toda preocupação, desligar lá de fora, sentar numa posição mais confortável, respirar nesse ambiente protegido e preparado para cada um de nós, com tudo que é aquilo que aqui viemos buscar, está sendo direcionado aqui agora para cada um. Como Deus, nosso Pai, eterno, bondoso, elevamos nosso pensamento, Senhor, em agradecimento por tudo aquilo que fazes por cada um aqui presente. Sabemos, Senhor, que nos conhece intimamente, sabe de cada necessidade e, Senhor, acompanha cada um de nós. Nosso Mestre Jesus, amigo, que nos ensina como modelo e guia, fortalece os nossos pensamentos, as nossas forças, as nossas intenções. Agradecemos imensamente a oportunidade da vida, o presente do hoje, a saúde, aqueles, Senhor, que não estão mais conosco, mas que fizeram parte da nossa vida. A todos vocês presentes, encarnados e desencarnados, o quão bonitos estão. Assim, Senhor, agradecemos mais uma vez a toda a equipe Bezerra de Menezes, que favorece, Senhor, para o nosso aprendizado e para o nosso caminhar. Que assim seja.